Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia estarmos na Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, por termos onde morar. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós com riquezas de detalhe. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem nos dado para nos fortalecermos, ó Deus, e passarmos pelas adversidades da vida. Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por cada minuto na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo sono que o Senhor nos dá. Pai amado, por podermos ouvir, por podermos falar. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso trabalho, aqueles que recebem salário, te agradecemos, Pai. E por aqueles que não recebem, porque o Senhor tem cuidado e não tem deixado faltar nada. Pai amado, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade. Aqueles que por acaso estejam atribulados no espírito, que todo e qualquer espírito maligno que esteja atribulando saia em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem olhado para este lugar. Pai amado, te suplicamos, ó Deus, por aqueles que estão nos hospitais, por aquelas crianças, Senhor, que estão sem pai, nos abrigos, nos orfanatos, pelos velhinhos, Pai, e por aqueles que estão presos, que mesmo na prisão eles encontrem a liberdade. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor escolha o melhor amanhã, Senhor, para o Brasil. Que não seja o que eu quero, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua vontade feita, Senhor. Direciona o povo, Senhor, para que escolha aquele que o Senhor quer e não o que nós achamos que seja melhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, que seja feita sempre a Tua vontade em tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o pastor Júnior. Meus amados, mais uma vez aqui e contente por isso. É sempre bom ver vocês. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Um novo que vocês ainda não conhecem, mas vão aprender. 90. Glória a Deus. Esse eu só conheço lendo. Mas vamos cantar. Vocês gostam de quando a gente canta indiferente? Pronto, maravilha, isso é bom. Vamos louvar o Senhor.
É isso. Alegria. Vamos cantar agora sim. A paz e a alegria do reino da luz, pátria dos equinos, Jesus nos conduz, do reino do céu, agosto e paz, o Filho de Deus, poder verás. A paz e a alegria do reino do céu, lá entrou, louvores a Deus, glória a Jesus, porque nos amou. Nós, o teu sangue, ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor. Também prometeu do reino do céu, o santo lugar ao nosso Deus. Firmado na promessa tão grande e eficaz, agora testificando Jesus tua paz. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Amém? Maravilha! Foi rapidinho, né? Mal começou a Ele é pequenininho, então é 4 estrofes. Graças a Deus, a irmã Elia já está ali. Fico feliz que ela não estava muito bem, né? Mas graças a Deus conseguiu estar aqui com a gente, isso é motivo de a gente estar feliz. 94. Acho que vocês conhecem, né? Esse hino é uma bênção. Vamos lá. Paz dele! Amém. Eita glória! Rapaz, maravilha. Varão de guerra. Aleluia. Está alinhado. Pronto, já não tem mais motivo para não usar o terno. Glória. Sapato brilhando. 94, minha avó dizia assim: eita, tá brilhando mais que catarro na parede. Dentro que a minha avó dizia. Muda 94, né? 94. Vocês conhecem 94? Esse é conhecido. Ó, Daniel. Vamos cantar esse hino, todo mundo com alegria. Quando a luta desta vida trabalhosa se ficar, uma Deus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Ó que fosse alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sim, em Jerusalém, sempre ali cantando as coisas do reino, onde está? Jerusalém de Deus.
Vamos lá. E a gente canta agora? O 115. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero levantar e orar e ocupar meu tempo. Está onde? Trabalhar e orar. Meu desejo é orar e ocupar meu espaço na minha. Eu quero cada dia trabalhar, escravos. Conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz e na minha. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar o meu espaço na minha. Eu quero ser o reino de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiser trabalhar, será cobrindo nasce na minha. Trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é ocupar o meu espaço na minha do Senhor. Eu quero mover de valor, confiado no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, se na minha do Senhor. Tá bonito, coral? Trabalhar. Tá bonito, tá bonito. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar o meu espaço na minha do Senhor. Que bonito, rapaz, isso é bonito. Tô sentindo falta da Morcana. Cadê a Morcana? O esposo dela também tá bem? Vamos trocar ali. Ele traz aqui a bocha também. Ele beijava. Beijava. Estou sentindo falta de um comprido. Como é o nome dele? O Xoxo. Xoxo. Cadê o Xoxo? Ele tá com a cabeça de doente, tava deitado lá. Porra, rapaz. Morar por ele. Rapaz, eu lembro de todo mundo, só não lembro do nome. Tá vendo que guerreira tu é? Mas o vídeo não é um ótimo nome da vida. Vamos. Mais um? O 15. 15. A dona Aparecida também? Chamou então caso sério, viu? Foi. Muito demais. Essa semana quando ela foi comigo para o hospital me levar, ela também viu lá. Aí dorme que só. Vamos morar por ela. Foi a pressão, mas na época disse que estava com a pressão dela, ela disse que não. O 15. Vamos morar por ela para casa de ela boa. Olha que a enfermidade quer pegar a agenda todo jeito, né? Negócio impressionante. Eu gosto desse ritmozinho nordestino. Como santo Deus que bendito pra Deus, longe do teu Salvador. Mas o céu
venceu, o seu sangue venceu pra salvar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora minha fé é sua luz. Ouvia falar desta graça sem par, que dos céus passou. Convencer que não quis, não vinhou depois, morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora minha fé vem sua luz. Dia senti meus pecados de mim, sobre mim a espada doeu. Que abrigo seguro. Foi na cruz, coral. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora minha fé ficou lá. Ouço então esse meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecado. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha fé vem sua luz. Meus amados, pedindo oração a vocês, porque desta sexta-feira que passou ontem, né? A próxima, nós estaremos começando um trabalho em 7 casas. Amém. Lá não tem, que até que eu saiba, não tem igreja evangélica. Eles precisam de Jesus, precisam ou não? Então nós vamos chegar lá. Aí teve gente que disse, pastor, você está doido, porque se eu perder uma perna, vai abrir mão trabalho, se perder a outra, a gente abre outra. É negócio de doido. Nós não somos normais, irmãos. Nós somos doidos por Jesus. Ah, o senhor vai na sexta, né? É, sexta. Porque sábado e domingo é aqui. Sagrado. Muito bem. Aliás, amanhã começa às 17 horas. O culto, por causa das votações. Às 5 horas, né? Isso. Amém. Vamos cantar? Amém. Então, você conhece esse louvor com certeza, por isso que eu vou pedir a sua ajuda para cantar conosco com muita animação. Vamos cantar. Ergue agora a cabeça, não fique triste ou não, porque para você vai assim, até que Deus esqueceu, você não esquece. Você está comigo aí, Deus mudou teu caminho, veio.
meu decorador. Decorando a cabeça, uma foto da vitória. Sua bênção não chegou. Se você cair, ele te levanta. E se chorar, ele te consola. Quando você tira, ele te liberta. Ele é de ontem e agora. Cair, você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Vai de coração, não vai sorrir. Vai descer na bolsa, tem um parceiro. Ele te leva para o bonito. Mas toda a guerra vai guerrear. Os atualmente estão em ilusão. Você está livre aqui a voar. E para voar. E agora vai acontecer. A vitória é tua. É tua. É tua. A vitória é tua. Se você cair, ele te levanta. Ele se chorar, ele te consola. Quando eu acredito, ele te liberta. Ele não te bota em casa. Detalhe! Eu sou um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Sabe que a semana vai sorrindo. Vai descer a bolsa e não você chegou. Ele também está tudo lá. Mas na terra vai ganhar. Você só vai ter ilusão. Você só me deu pra voar. E pra voar. Olha para a voz do vento. Essa vitória é tua. É tua. É tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. Olha que vou ver. É da cabeça. É da cabeça. Se você cair, se chorar, ele te consola. Quando eu acredito, ele te liberta. Ele desde ontem e agora. É mais você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Se passa, vai sorrir. Ele espera você e você chegou. Ele já veio pra te fugir. Mas toda a guerra vai guerrear. Você só vem mistério. Você tá pra voar. Vem pra voar. Você fora da casa do vento. A vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Mandou eu te dizer. O quê? Eu estou sentindo vocês um pouco assim, desanimado. Eu tô desanimada, pastor. Agora eu canto demais, aí começa a fora. E é Dá uma uma coceira vera. na garganta danada. Gente, por mais problema que a gente tenha, a gente tem motivo de sobra para estarmos felizes na presença do Senhor. Amém? Às vezes a gente sofre, né, com algumas dificuldades, com algumas enfermidades, mas se a gente parar para pensar que existem pessoas piores que nós, né, nós vamos encontrar motivos de sobra para glorificar e agradecer o nosso Deus por estarmos aqui louvando e adorando o nome dele. Porque não existe coisa melhor do que adorar ao nome do Senhor, adorar o Senhor. O irmão Adão está com a oportunidade para trazer uma palavra. A igreja Pai do Senhor. Amém. É Marcos 4, versículo 3 até o 8. Ouvi eis que saiu a semear o semeador. E aconteceu que semeando ele uma
parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e comeram. E outro caiu sobre pedregais, onde não havia muitas terras, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, como não tinha raiz, secou. E outro caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outro caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Essa palavra que eu estou fazendo aqui, o semeador é a palavra. O semeador pode ser o pastor falando a palavra de Deus. Aleluia. Glória. E aqui diz, o que são da mesma forma que recebeu a semente sobre pedregais, quais ouvindo a palavra logo com prazer receberam, mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporais, depois sobrevindo tribulação e perseguição. A causa das palavras logo se escandalizaram. Aleluia. Amém? Amém! Palavra maravilhosa, né? Essa, a parábola do semeador. Né? Jesus contando essa parábola, ele diz que o semeador saiu a semear. Como o irmão Adão falou, o semeador é aquele que sai pregando a palavra do Senhor. Né? Todos nós que pregamos a palavra do Senhor para aquele que não conhece, nós estamos semeando a palavra do Senhor. Aí no decorrer da parábola tem aqueles que aceitam a palavra, mas por causa do cuidado do mundo, das coisas do mundo, eles acabam morrendo, abandonando a palavra, abandonando Jesus. Tem aqueles que a semente caiu na beira do caminho, mas veio o sol e matou aquela semente, ela não germinou. É aquele que a gente prega a palavra, ele fica alegre com aquela palavra, mas ele não aceita. Por quê? Porque ele dá mais importância às outras coisas do que a palavra de Deus. O inimigo vem e quando acabar, tira da vida dele aquela palavra. E ele não tem, ele seca. E tem aqueles que caiu nas pedras, que é aquele que não tem raiz, não cria raízes. Vocês já viram uma planta que nasce nos pedregais? Você vê que ela não tem onde fixar. Ela tem raiz, mas a raiz dela é solta, né? Qualquer vento que dá, ela vira, ela morre. É aquele que ouve a palavra, aceita de bom grado, mas qualquer problemazinho que tiver, ele já sai da igreja. O irmão olhou com cara feia para ele já sai da igreja. Faltou comida em casa, ele já sai da igreja. Né? Adoeci, já sai da igreja. Por quê? Porque ele não está firmado na palavra. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que é importante estarmos firmados na palavra. Porque aquele que constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus, pode vir a tempestade que vier, ele jamais será derrubado. Mas aquele que constrói na areia é igual àquele que a semente caiu nas pedras, ele não tem raiz. Então qualquer problemazinho, qualquer dificuldade, a primeira coisa que ele faz é deixar Jesus. E aquela que caiu entre os espinhos foi aquela que eu falei primeiro, que é aquele que ouve a palavra, aceita, até se alegra, começa a trabalhar e aquela coisa toda, mas quando ele começa a olhar que a igreja não é aquilo que ele estava pensando, não é financeiramente rendável e tudo mais, aí as coisas do mundo ele se interessa mais, ele busca mais do que as coisas de Deus. E os cuidados do mundo é esse, o sufoca e ele morre. E aquela que cai em boa terra é aquele que permanece para sempre, é aquele que fica
firmado sobre a rocha. É aquela semente que cai em boa terra. Que cada um de nós tenha um coração bom para que essa semente se fixe e nunca mais saia. Amém? Que nem o cuidado do mundo venha tirar a gente da presença do Senhor. Que nada. Pode ter certeza, quando a gente está firmado na rocha, a casa pode até balançar, mas ela não cai de maneira nenhuma. Amém? Palavra gloriosa essa que o irmão Adão trouxe hoje para nós, né? Deus é maravilhoso. Vamos ouvir um louvor pela irmã Daiane, enquanto tiramos dízimos e oferta. Os irmãos que souber me ajudam. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se haja só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte
A irmã Maria também está com oportunidades, né? Para trazer uma palavra, falar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Espera. O que é, Maria? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Salmo 69, que diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Automaticamente, profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entra na profundeza das águas, onde o corrente se me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus, aquele que me odeia sem causas alguma, do que os cabelos da minha cabeça, aquele que procura desfrutar-me sendo injusto. Tem-me inimigos, são poderosos, então restitui o que não furti. Tu, ó Deus, bem conhece a minha escritura e os meus pecados não te são escondidos. Não seja envergonhado por minha causa aquele que espera em ti, Senhor Deus do exército. Não seja confundido por minha causa aquele que te busca, ó Deus de Israel. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Também vamos ouvir, né, uma palavra pelo irmão Emerson. Aleluia, glória a Deus. Menina, agora também tem aí, olha. Deixa eu vir. Só os irmãos da paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Oséias Aleluia. 2:13. Diz assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e converta-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e arrependei-vos, né? Porque naquela época, o povo de Israel, quando eles estavam atribulados, eles rasgavam as vestes e clamavam a Deus, jogando cinzas no seu corpo. Aí o Senhor diz, eles estavam num pecado tão grande que o Senhor diz, em vez de rasgar as vestes, vocês devem rasgar os vossos corações. Ou seja, se arrepender daqueles pecados que eles vinham cometendo. Aí sim, o Senhor vai ouvir essa oração, né? E não aquela oração hipócrita que a gente ora só para que as pessoas saibam que nós estamos orando. Amém? Alguém quer dar um testemunho? Falar alguma coisa? Não? Cadê as crianças? Crianças? Chega, Vitória. Cadê a chinela Moisés? Cadê a chinela Moisés? A chinela colorida. Vai calçar? Vai calçar a chinela, vai. Vai calçar de Natal? Que lindo, né, Nicolas? Vamos orar. Vamos orar. E em seguida nós vamos lá para a salinha e o pastor vai trazer a palavra. Aleluia. Oremos.
Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, que o Senhor continue abençoando cada um dos teus servos, ó Deus, cada um dos teus filhos. Supra, Senhor, cada necessidade. E multiplique, ó Deus, na vida daqueles que povoaram na tua obra, Pai. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor dê oportunidade, Senhor, para que eles façam. Pai amado, abençoa, Senhor, essas crianças, ó Deus, para que elas entendam, ó Deus, a tua palavra e nunca se desviem, Senhor, do teu caminho. Abençoa cada pai para que eles tenham condições de criar eles, ó Deus, na tua presença. Senhor, também rogamos a ti, ó Deus, pelo pastor Júnior, que vai trazer a palavra. Que o Senhor use o Senhor para falar conosco, ó Deus, para alimentar o nosso espírito, Pai. Pois nós precisamos, Senhor, saber do Senhor, através do seu anjo, o anjo da igreja, o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz por estar aqui, repito isso porque realmente, na verdade, não tem melhor lugar do que aqui, nem o shopping, nem a pizzaria, nem a lanchonete é melhor do que aqui. Aqui é o melhor lugar. Me tire uma dúvida, por favor. O pastor pode aconselhar? O que eu vou fazer aqui é um aconselhamento, tá? Não tenho nenhum interesse, por isso que eu não falo desse assunto e não gosto de falar. Mas Jesus me fez sentir no coração e eu vou tocar. Isso é um aconselhamento, não é pregação. A gente tem uma pregação já. Amanhã é o dia? Votação. É muito bom você conhecer em quem e por que você vai votar em que candidato. Eu não vou votar porque eu voto em Maceió. Eu não vou sair daqui, gastar R$200 de combustível para votar. Não faço isso. Porque o combustível não está muito barato, não. Então vou justificar. Mas eu não vou votar. Estou neutro. Mas pense como você vai votar. O que pensa o seu candidato sobre alguns assuntos, por exemplo, aborto. Você já pensou se, por exemplo, o Brasil legalizar o aborto amanhã? Muitas crianças serão mortas. Você já pensou nisso? Então, se o seu candidato, em quem você vai votar, pensa em legalizar aborto, vai contra o que a Bíblia diz. Então, se você vota, você está errando. Estou dando só um conselho, tá? Reflita bem, porque aquele negocinho que vai estar na sua frente aparecendo foto com o número é uma arma para o bem ou para o mal, dependendo do seu voto. Tá bom? Só isso, vou dizer. Reflita, analise. Estou pedindo para você votar em alguém? Não. Estou pedindo para você pensar em quem você vai votar. Para depois dizer, olha, estava pedindo voto para fulano, para ciclano. Ok? Eu só tenho um para votar. Ok. Maravilha. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo, no livro dos Salmos. Salmo está no meio da Bíblia. Livro dos Salmos. Salmo de número 130. Versículo do 1 a 8. O salmo era o inário do povo de Israel, ou seja, para nós, o nosso inário hoje é a harpa cristã, né? Assim era o salmo para o povo de Israel. Eu percebi que a senhora no futuro vai cantar na igreja, viu?
Não é só ter vontade, né? É verdade ou é mentira? É verdade, deve perceber. Engraçado que ela não disse a ninguém, mas já percebi. Salmo 130, quem achou diz amém? Amém. Oração e pedido de ajuda a Deus. Diz o Salmo 130. Ó Senhor, Deus, eu te chamei quando eu estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoa, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda do Senhor, Deus, e confio na tua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. O povo de Israel ponha a sua esperança no Senhor Deus, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Que salmo lindo, hein, dona Aparecida? Que maravilha. Aliás, pedindo oração também pela irmã Aparecida, para recuperar a sua saúde. A gente tem recebido muita ligação. Meu telefone é conhecido como telefone público, porque já recebeu ligação. E nós temos aconselhado muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com outros tipos de enfermidades também. E os irmãos, quando forem orar, ore pelos enfermos, inclusive por mim também. Eu tomo um remédio eu tomo um comprimido chamado Tramal, que quando você toma, você fica com vontade com ânsia de vômito por 24 horas por dia. Pense num negócio chato. Pense. Você está com ânsia de vômito 24 horas, você está com uma água, você está com ânsia de vômito. Você vai comer, está com ânsia de vômito. Você vai tomar banho, você está com ânsia de vômito. Homem, pelo amor de Deus. Mas muito feliz por vocês estarem aqui e eu sempre apresento vocês nas nossas orações. A cantora que estava marcada para hoje, repito, não pôde estar hoje, ela teve um problema lá na igreja dela. O pastor pediu para ela ficar hoje e amanhã, mas na próxima semana, sem falta, com toda certeza, ela vai estar aqui sábado e domingo. Tá? Não vem por causa que ela teve um problema lá na igreja dela. Aí o pastor pediu para ela ficar, ela vem no próximo sábado e no domingo. Tá bom? E no dia 4 é 5, meu Deus, de novembro. É novembro? É. Vem pra cá, quem? 5 de novembro. Um tecladista cego. Ele vai tocar nesse teclado. Ele vem de São Paulo exclusivamente tocar pra gente. Amém? Como é que o camarada cego toca? Eu não sei. Vem aqui no dia 5 de novembro. Você vai ver que você com os 2 olhos não toca. E ele é cego e toca muito bem. Mas isso aí é o poder de Deus. É verdade. Canta muito bem. É o poder de Deus. Com certeza, dona Vera. Dito isto, vamos meditar rapidamente nesse texto bíblico. O salmista, ele estava passando por um momento de desespero. Ele estava passando por um momento difícil. Quando ele estava passando por esse processo, ele escreveu esse salmo, que é um salmo que conta muito a minha, a sua história, irmão Luiz, a nossa história, quando estamos passando por um momento difícil. E o salmista diz: Senhor, clamei a ti quando eu estava em profundo desespero. Sabe, o salmista, ele foi um camarada que ele sempre teve problema. Teve uma situação que ele deu em cima de uma mulher casada e Deus o castigou. Teve outra situação que ele disse: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Aí Deus disse: não, porque você já matou muita gente. E mãos sanguíneas não vão construir um templo para mim. Mas Davi aqui, mesmo Deus que repreendeu Davi, irmão Luiz, em alguns momentos, foi o mesmo Deus que disse
querida mãe de Daniel, achei um homem segundo o meu coração. Mas como é que Deus repreende, o mesmo homem que repreende diz que ele é um homem segundo o coração dele? Não dá para entender, irmão Adão. Por quê? O segredo estava na forma que Davi se arrependia dos seus pecados. Ele era muito sincero. Davi não tinha esse negócio de falsidade, hipocrisia, não. Quando ele chegava diante de Deus dizendo, Senhor, eu estou arrependido do que eu errei. Aí Deus olhava para o coração dele e disse, não é que Davi está arrependido mesmo. Está falando a verdade. Não está mentindo. Até porque não adianta enganar Deus. Perceba. Aí Davi, em uma hora de desespero, no Salmo 130, abre o coração para Deus e fala isso. O Senhor clamei a ti quando ele estava em profundo desespero. O original, sabe o que quer dizer? Senhor, eu clamei a ti quando eu estava me achando depressivo. A depressão estava quase alcançando Davi aqui. E quando Davi estava quase entrando em depressão, ele chama, ele clama, ele ora ao Senhor. Tanto é que o cabeçalho do Salmo fala oração e pedido de ajuda a Deus. Deus tem sido bondoso comigo, irmão Luiz. Quando as pessoas pedem oração e a gente diz, olha, pode ficar tranquilo que Deus vai responder. Aí quando dá 24 horas, 48 horas ou até 72 horas, em boa parte dos casos, Deus responde. Aí a pessoa liga agradecida. Sabe por quê? Porque mesmo sem eu poder estar de joelhos, a gente procura sempre estar orando ao Senhor. Porque a oração ainda é, irmã Maria, a chave que abre portas e cadeados que parecem imbatíveis. Ei, perceba bem. Teve uma senhora que me procurou e disse, pastor, se eu, ela é de onde, meu Jesus? Ela é de São Paulo. Não vou dizer o nome dela aqui porque ela vai assistir esse vídeo. Ela disse, pastor, se eu vender um terreno que eu tenho, eu vou dar quantidade X ao senhor, para o senhor comprar a terra. Eu sei que ela vai vender o terreno. Sabe por quê? Porque a bênção dela, ela vai abençoar-me. E eu oro e Deus responde. Eu já sei que Jesus vai responder. Mas é uma troca. Só oro por você se você me abençoar. Não, Senhor. Mas Jesus sabe que a gente precisa. E Ele envia pessoas para fazer esse tipo de pedido. E a gente ora e Jesus responde. E eu disse a Deus, essa semana, quando completei 42 anos, Manuel, que eu vou pedir a Jesus para Ele mandar patrocinadores para essa obra, para nos manter, para minha esposa não precisar trabalhar. Por quê? Para a gente ter mais tempo. Para Giral, para Rosa Luxemburgo, para Santa Casa. Porque não tem coisa mais gostosa do que viver para a obra, na obra e com a obra. Mas como é que o Senhor vai fazer isso se agora a coisa está mais complicada com a perna só? Está mais complicada para mim, para Deus não. Então o Deus que abre a porta aqui em Rosa Luxemburgo, Ele vai abrir também lá. Ei, o Deus que permitiu que vocês estivessem em cima dessa terra aqui, para tomar posse, é o Deus que vai dar o documento. Creia desse jeito. Sabe qual é o problema da gente? Na hora da agonia, a gente chama a polícia, a gente chama o delegado, a gente chama o advogado, a gente chama o promotor, a gente chama o juiz, mas não chama Deus. O segredo do sucesso de Davi era porque ele sempre sabia onde estava a resposta quando precisava. A gente percebe que o nosso querido irmão Emerson está sempre com a Bíblia aberta, está sempre lendo, está sempre se abastecendo. Por quê? Porque a gente entende que a resposta de Deus está na Bíblia. A Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando com você. Por isso que o crente não pode só, irmão Luiz, viver orando. Também não pode viver só lendo. Você tem que manter um equilíbrio. Oração e palavra. É um pássaro com duas asas. Mas eu
graças a Deus eu conheço bastante a Bíblia, eu leio muito a Bíblia, não sei o que, mas o senhor ora. Não. Então o senhor ouve Deus falar, que é através da Bíblia, mas não fala com Deus. Ah, mas eu oro, mas não gosto de ler a Bíblia. Está errado também. Porque como é que você consegue falar com Deus, mas a Bíblia é Deus falando com você, você não consegue ouvir a voz de Deus através da palavra. Então, o crente, para viver equilibrado, ele precisa manter as duas coisas. Mas pastor, eu não sei ler. Aí você escuta a Bíblia. Mas pastor, não sei orar. Todo mundo sabe falar com seu pai. Sabe ou não sabe? Sabe. Eu sabia falar com meu pai quando ele estava vivo. E graças a Deus consegui falar com o meu pai, que é Deus que está no céu. Não precisa ser com palavras difíceis. Ele é sacrossanto, inaltíssimo, grandíssimo, magnífico Deus. Não. Você olha de maneira simples mesmo, na linguagem que você sabe. Deus entende. Você já percebeu que quando você está orando, que você está triste, aí daqui a pouco você começa a orar e daqui a pouco aquela tristeza sai de dentro de você. Aleluia. Você começa a cantar. Você já percebeu? Quando um louvor, daqui a pouco você está chorando. Você já percebeu? Uma irmã desse dia ligou para mim, estava desesperada, agoniada no negócio. Ela disse, não, calma. Fazer uma oração para você. Aí ela disse, acalmou, pastor, mas meu coração não acalmou como eu gostaria, não. Eu disse, então bota o louvor. Daqui uma hora a senhora vai ver. Aí ela me disse, olha, pastor, ontem eu botei o louvor que o senhor pediu. Foi? E aí? Eu disse, eu vou ouvir uns 10 minutos, depois desligo. E aí? Ouvi, foi a tarde toda. Quando ela veio perceber, já tinha passado mais de 2 horas. Sabe por quê? Porque o louvor, a palavra, a oração, a palavra são medicamentos espirituais para a sua vida. Eu também sou assim, eu faço um louvor para cantar também, tem vezes que eu não arrepio. Então, o crente sente a presença de Deus dessa forma. Crente não consegue viver sem ouvir louvor, sem ouvir a palavra, sem orar. Mas pastor, só se ora de joelho? Não. Se olha até de olho aberto. O importante é que você não deixe de ter contato com Deus. Agora, por que a gente dobra o joelho para orar? É uma forma de dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, entregue aos teus pés. Atende a minha oração. Então, se você não puder ajoelhar, como está sendo o meu caso, eu vou deixar de orar porque eu não posso me ajoelhar? Não. Continuo orando. Sentado, em pé, deitado em pé, não, né? Sentado, em pé. Quando botar a perna em pé. Mas a gente não pode perder o contato. Você precisa ter o contato. E o fio que liga você a Deus é a oração e a palavra. É o louvor. O crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não ouve o louvor, fica um crente enferrujado, fica um crente pesado, fica um crente um tanto difícil de entender o mundo espiritual. Mas um crente que mantém a Bíblia, a palavra, o louvor, ele consegue passar pelas dificuldades, cantando, falando com Deus e Deus falando com ele. Perceba bem, o salmista nesse salmo, ele diz no versículo 2, escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Ei, no primeiro ele diz que chamei quando eu estava em profundo desespero. No segundo verso ele diz que gritou. Ele estava no primeiro versículo desesperado, no segundo ele diz que deu um grito. E para você dar um grito, você precisa estar muito desesperado. Você imagina um rei como Davi, irmão Luiz, que reinou 40 anos, não perdeu uma guerra. Estava desesperado porque estava sendo perseguido por Absalão, seu filho. Que Absalão estava querendo tomar o reinado do seu pai. E Davi tinha como destruí-lo, mas não queria destruí-lo porque era seu filho. Aí, Davi entrou em desespero, foi resolver o pepino com Deus. Ele podia matar Absalão. Ele tinha um exército muito mais forte, mais poderoso que Absalão. Mas ele não queria matar o filho. Então ele foi conversar com Deus, desesperado.
Deus resolve esse negócio. Ei, Davi reinou 40 anos e não perdeu uma guerra. Qual o segredo? Oração. Qual o segredo? Falar com Deus. Qual o segredo? Davi era músico. Ele vivia cantando e tocando harpa. Davi era um excelente músico. Aí ele sabia louvar, sabia tocar, sabia fazer salmo, sabia pedir, sabia orar, sabia agradecer. Era um camarada alinhado com Deus. Mas por ser alinhado com Deus, por ser um crente, na linguagem de hoje, não significa que Davi não entrava em problema, não passava por luta, não estava em dificuldade. Já teve gente que procurou e disse: pastor, eu pensava que se a gente fosse crente eu não ia ter mais problemas. Meu filho, você não virou hoje, não. Ainda vai acontecer. Enquanto a gente estiver nessa terra, por exemplo, se dependesse de mim, eu não ia justificar a volta amanhã. Não ia. Não. Fui convidado no Rio Largo para ser candidato a vereador 4 vezes, não quis nenhuma. Não sou muito fã de política por causa de politicagem. Não ia. Mas eu sou cidadão, não virei anjo ainda não. Aí tem que ir lá justificar. Sou alagoano, sou brasileiro, tem que ir lá. Se eu fosse anjo, eu não estava aqui. Então Davi, porque era um crente fiel a Deus, não significa que não ia passar mais problema, não. Ele era um ser humano normal como eu e você. Então, teve gente que disse: pastor, tanta gente ruim para perder a perna e o senhor perdeu. Eu digo: eu também sou ruim. Só estou alinhado com Jesus. É uma briga muito grande entre a carne e o espírito. Eu não sou perfeito. A começar das pernas. Normalmente a mente quer dizer para você: o diabo disse na minha mente: mas tá, que adianta tu ser fiel agora? Resolveu o quê? Digo outra trapeça: se eu morrer eu vou para o céu. Se eu viver você vê Jesus do mesmo jeito, não mudou nada. Ei, as lutas vêm para mim, para você, não muda nada. A diferença é que a gente vai sair vencedor. Eu há 12 meses atrás estava gritando de dor, gritando não, quando eu gritei não. Estava quase gritando de dor na perna. Hoje eu estou vivo. Aqui. Passei por cima, sem uma perna, mas venci. O problema é que me disseram a mim: ei, vamos chamar psicólogo, psiquiatra, e bababá. Eu disse: ei, não precisa. Melhor psicólogo, psiquiatra, eu tenho. É Jesus, não, mas você tem que conversar porque você vai precisar. Ei, não, nós estamos agarrados em Jesus, não precisa. Não estou colocando psiquiatra, psicólogo, mas eu sei que Jesus, na hora que você precisa, que eu preciso, ele vem socorrer. Não adianta entrar em desespero. Não adianta pensar em suicídio. Não adianta pensar em fazer bobagem. Não. Corre para Jesus, ora a Jesus, louva a Jesus, pede a Jesus, fala com Jesus. Como Davi fez? A resposta vem. Ei, sabe qual é o problema da gente? Dona Aparecida, irmã Aparecida? Quando nós estamos em um problema... Não, vem cá, senta aqui. Fala tudo. Você sabe por que Deus não revela todas as bênçãos que Ele tem para você? Sabe por que Ele não revela todas as bênçãos que Ele tem para mim? Porque se Ele revelar, você sai dizendo, eu saio dizendo, aí o diabo prepara uma arapuca e atrapalha a bênção que Deus tem para a gente. Se Deus disser tudo que Ele tem para mim e para você, as bênçãos desse ano, do ano que vem, a gente não fica calado. Olha, eu conheço uma história de um... Era 2 filhos e a mãe ia ganhar um dinheiro de um negócio na justiça. E a mãe disse para o filho: filho, quando eu ganhar esse dinheiro, eu vou comprar uma casa para você e depois eu compro uma casa para o seu irmão. Aí, o rapaz, em vez de ficar calado, irmão Luiz, foi dizer para o irmão: olha, mamãe disse que quando sair o dinheiro, dá para sair, vai comprar uma casa para mim.
e não vai voltar para você. Sabe o que ela fez? Entrou na justiça para brigar com a mãe pelo dinheiro. Resultado, está brigando até hoje, não saiu ainda. Se ele tivesse ficado calado, talvez tivesse ficado com a casa. Sabe, a bênção de Deus muitas vezes não chega para a gente porque a gente fala quando não deve falar. Ei, perceba. Se Deus está mandando você calar, se cala. Se Deus está mandando você falar, fala. Se Deus está mandando você orar, ora. Se Deus está mandando você fazer, faz. Mas o que não pode é a gente cruzar os braços e ficar só. Agora também, se tiver de esperar, espere. O salmista disse lá no Salmo 40, esperei com paciência. O problema é que a gente espera sem paciência. Aí, sem paciência, fica impaciente, reclamando, falando, criticando. Aí, daqui a pouco, está fora do lugar, reclamando, pede a bênção. O salmista, camarada inteligente, com intimidade com Deus, no versículo 3 desse salmo, no verso 3, ele diz: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Ué, além de saber pedir, além de saber orar, além de saber cantar e tocar, o salmista reconhecia os seus pecados. Olha, Senhor, se eu fosse receber a bênção por causa dos meus méritos, se o Senhor fizesse uma lista dos meus pecados, no populado nordestino, eu estava quebrado. Eu não tinha perdão mais não. Eu já estava condenado. Ainda bem que o Senhor não faz uma lista dos nossos pecados. O Senhor perdoa e esquece. Joga no mar do esquecimento. Ainda bem. Porque se não isso, se Jesus fosse me condenar pelos meus pecados de pensamento, ação e palavra, eu não estava aqui não, estava no inferno. Se Jesus fosse condenar você pelo que você fala, pelo que você pensa, pelo que você já disse, você não estava aqui. Ainda bem que se existe uma coisa que Deus faz frequentemente com Adão, é perdoar a mim e a você quando nós nos arrependemos de todo o coração. Ei, o salmista disse: ainda bem, Senhor, que o Senhor não faz uma lista dos meus pecados, porque se o Senhor fizesse, eu já estava condenado. E é uma das coisas que eu agradeço a Deus, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, Manuela, é a causa da gente não ser consumido. Graças a Deus. No versículo 5, ele diz: aguardo ansioso pela ajuda de Deus, o Senhor. Sabe? Para mim, de 7 meses, principalmente, Eliezer e a mamãe do Daniel e a Vanessa, eu que nasci de 7 meses, pensa numa coisa ruim e é esperar hoje. A gente foi no médico essa semana, eita, negócio chato, rapaz. Você senta lá, 2 horas da tarde. Aí olha no celular, o celular descarrega, você bota o celular no bolo do filho. Chegou o médico? Não. Chega que hora? Chega já. Aí 2h30, 2h40, 3 horas, 4 horas. Chegou o médico? Não. Oxi. Perceba, esperar é ruim. Mas se você for esperar por mim, eu estou pedindo, a Bíblia ensina, espera no Senhor. Aí o salmista diz: Senhor, eu estou ansioso esperando no Senhor. Até esperando no Senhor, Davi estava ansioso. Até esperando no Senhor, Davi estava ansioso. A ansiedade tem gerado muito problema para as pessoas. Só se houve crise de ansiedade. Fulano está com o quê? Está depressivo, está com crise de ansiedade. Por quê? Não porque não arrumou um emprego ainda, não porque está separado do marido, não porque está perto de casar, não porque está... Por tudo o ser humano está ficando ansioso. Ansiedade, depressão e infarto são as 3 doenças que vão matar daqui para 2030. Diz a ciência. O ser humano já nasce ansioso. Tanto é que já nasce chorando. Ei, e se não chorar, põe para chorar. Ei, você e eu
temos motivos mais para agradecer do que para reclamar, mas a gente mais reclama do que agradece. Percebeu? Você está com dinheiro da feira da semana, mas tem uma promessa de sair R$200 semana que vem. A gente está com dinheiro da semana, da feira, mas diz, rapaz, chega o mês que vem, não chega para a semana para tirar aqueles R$200 que prometeram a mim. Mas minha filha, você está com dinheiro da semana? Como você está ansiosa? É do ser humano. Pense num sujeito complicado, é o ser humano. Eu estava dizendo que Deus é muito misericordioso comigo. Porque às vezes eu reclamo, às vezes eu falo, às vezes eu xingo da situação. E Deus olha para mim e diz, tenha paciência, tenha calma, tranquiliza, eu estou com você. Quando no mês de agosto, a gente estava devendo um valor alto, que um irmão ofertou R$10.000 para a gente por causa de uma resposta que ela teve. Eu tinha dito para Deus, resolve aí o pepino, porque... E agora? Aí quando Jesus resolveu a causa, ele chegou para mim e disse, deixe ser besta, rapaz, eu nunca abandonei você está reclamando de quem? Eu ouvi Deus falar exatamente essa frase. Mas Deus chama assim, você chama. Quando Deus quer dar um regular, Ele me chama, puxa no pé da orelha. Ele me perdoe, Jesus. Eu não vou fazer isso mais não. Mas mentira, daqui a pouco ele está fazendo de novo. A gente não tem vergonha na cara não, irmã Arlinda. Tem não. Quantas vezes eu prometi a Deus que eu não ia fazer coisa X e acabei fazendo? Várias vezes. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo em perdoar. Eu peco, mas me arrependo sinceramente, Ele perdoa. Eu peco, Ele perdoa. Quantas vezes você já disse que não ia fazer e acabou fazendo de novo? Eu já levei tanta pisa do meu pai quando eu era criança, porque ele dizia, meu amigo, você quer tomar banho, não vai sujar mais não. Eu disse, tá bom. Quando dava 10 minutos eu estava me sujando. Aí puxava na orelha. Mas tinha prometido a gente que não ia me sujar. A gente é assim com Deus. A gente precisa aprender no Salmo 130 hoje, aprender com Davi. O versículo 7 diz, o 6 diz, eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Eu conheço muito bem esse negócio, porque os vigias do colégio que eu estudava, ele ia olhando para o relógio, para a hora de largar. Ansioso para ir para casa dormir, porque eu tinha passado a noite acordado, quando eu estudava de manhã. E o salmista me diz, olha, mais do que um vigia, ansioso para largar, para ir para casa dormir. Mais do que uma mãe que espera o menino nascer nos 9 meses. Mais do que um pai que espera ver o rosto do primeiro filho quando nasce. Eu espero no Senhor. Aleluia. O problema é que você tem que esperar no Senhor sem desesperar. Porque se você desesperar, você não está esperando. Você está se desesperando. Mas como é que pode? A irmã Maria consegue cantar passando por tanto problema. Não é porque a gente sabe que a vitória ainda não chegou, mas ela está no caminho. Aleluia. É? Jesus abriu uma porta de trabalho para o Emerson, não foi, Emerson? Aí, Jesus abriu. Mas tem momento que é na hora da espera, antes do emprego, que a gente tem vontade de olhar assim a situação e dizer, Senhor, você está me vendo não? Mas Jesus está lhe testando. Lembra de Jó, que ele testou Jó? Ei, não reclame. Você não fica feliz quando tem a geladeira cheia? Fique feliz também quando ela estiver vazia. Por que só pode ficar feliz quando ela estiver cheia? Aleluia. Você percebeu? Povo de Israel, o salmista diz, põe a esperança no Senhor, porque
Põe a esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel. Ei, quando você estiver passando por dificuldade, tranquilize em Deus, porque o salmista está dizendo aqui que o amor dele é fiel. Sabe o que é isso? Ele está vendo você esperar, mas o amor que ele tem no coração por você não vai deixar você esperar além daquilo que você consegue. Quando ele vê que você não consegue mais esperar, o socorro chega. Sabe? O problema é que a gente, quando se desespera, sai do canto, sai do lugar, reclama, chuta o balde, chuta o pau da barraca, e a bênção está a 1 metro de você, está a 1 minuto de chegar e você não sabe esperar. Aprenda a esperar, homem. Você não vai morrer amanhã, não. Não, mas essa bênção tem que chegar hoje, porque tem que chegar hoje à tarde, eu tenho que chegar agora. Eu estava esperando há 10 anos, 5 horas e 3 horas e 5 dias. Não, mas tem que chegar, tem que chegar. A bênção passa, você nem vê, porque você estava falando, estava reclamando, estava criticando. Saiba esperar. O salmista estava dizendo: Israel, você precisa esperar em Deus, precisa esperar no Senhor. É bom esperar? Não. Mas é bom esperar aí a bênção chegar e a gente está no lugar certinho, bonitinho? É. Se existe uma coisa, quem treina tiro sabe disso. O treinador de tiro, ele pede para você mirar o alvo e esperar a ordem dele para você atirar. Aí você mira o alvo e fica ali. Posso? Não. Atiro? Não, só quando eu mandar. Puxa o gatilho? Não. O cara está testando a sua paciência. Porque se você não for paciente, você não pode ter uma arma. Ei, aprenda a esperar. Como é que eu vou aprender a ser paciente? Reclamando menos. Como é que eu vou aprender a ser paciente? Ficando mais calado. Como é que eu vou aprender a ser paciente? Contando o seu segredo mais para Deus do que para as outras pessoas. Como é que eu vou aprender a ser paciente? Sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Volto a dizer, é ruim esperar, mas esperar em Deus é bom. Porque quando a resposta vem, é na medida para você. Rapaz, eu não esperava mais essa bênção chegar, mas chegou. Porque eu só esperar. Aí, para encerrar, o versículo 8 diz: o Senhor salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Quando você sabe esperar, o Senhor traz cura, o Senhor traz milagres, o Senhor traz bênção, o Senhor traz vitória, o Senhor traz benefício, ainda perdoa os seus pecados. Aí quando você não sabe esperar, você peca, você tropeça, você fala, você faz tudo que Deus não quer que você faça. Mas o Salmo 138 está nos ensinando a esperar no Senhor. Eu não sou mãe e nunca vou ser. Mas eu imagino que sensação é a barriga crescer, aqueles 9 meses, aquele processo. E para o menino nascer, você se sente uma dor desgraçada. Interessante que eu fico pensando, irmão Adão, a mulher para ganhar menino sabe que vai ser uma dor da beleza, mas está lá, esperando. Aí está o negócio. Aí, quando o menino nasce, aí a mãe esquece a dor que passou, abre um sorriso, agarra a criança, né? Esperou 9 meses e recebeu a bênção que é o filho nos braços. Já pensou se a mãe não soubesse esperar e quando eu tivesse com 5 meses de grávida, vou tirar esse menino de um jeito ou de outro, que eu quero ver logo o rosto dele? Estava errado ou não? Estava tudo errado. Mas é bom você esperar o tempo certo, porque tudo sai se encaixando, porque o tempo certo é o tempo de Deus. Quando a dificuldade aparecer na sua vida, quando as lutas aparecerem, eu pergunto a Deus: Senhor,
Eu espero, eu vou, eu volto, eu paro. O que é que eu faço? O Senhor vai direcionar você. Glória a Deus. Tenha certeza. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Quem vai estar aqui amanhã diz amém? Amém. Glória a Deus. Eu não garanto, mas vou ver se eu consigo conversar com um abençoado para vir aqui amanhã. Já que a gente vinha ter a Márcia, mas a Márcia não vem essa semana. A Márcia só fala em vir, eu vou para Guirá, não sei o quê. E eu trazer um cantor. Vou ver se eu consigo trazer um cantor amanhã. Irmãos, olha. Não garanto, mas. Aliás, o Marcos já queria vir hoje de novo. Eu disse, meu amigo, você gostou mesmo. Eu estava assistindo o da sua live. Tava, irmão? Deu um sinal que eu quero falar do seu nome lá. Amém, glória a Deus. Ah, foi no Instagram da Dayana, Foi foi? no Instagram da Dayana. Aí eu dizia, meu Deus, se ele mandar um alô para mim, o que é que eu vou falar? Vou mandar, vou mandar um alô assim para a senhora. Eu acho que hoje não tem não. Mesmo vai fazer hoje não sei. Mas a gente, o pessoal falou que não vou fazer live. Eu estava assistindo ontem. Olha, porque se Deus responder os milagres que está vindo aí, esse povo aqui vai ser bem abençoado. Amém. O povo pede, estou orando, estou pedindo, porque eu sei que Deus responde o Senhor. E se a bênção chegar para mim, eu abençoo o ministério. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a orar. Tem um pessoal aí querendo abençoar, os irmãos orem. E Jesus respondendo a eles, a bênção chega aqui. Oh, glória a Deus. Eu não posso falar agora, infelizmente, eu tenho que ficar calado. Glória, aleluia. Deus. Dá vontade de falar, irmão? Mas não pode. Não pode. Porque a vida está no caminho. Deixa nós ficar na Fica na ansiedade aí. Aliás, nós estamos marcando daqui para o dia 15 de dezembro. Quem lembra do dia 9 de abril? Rapaz, vocês não lembram não, né? O que foi que aconteceu no dia 9 de abril, irmão Luiz? Dia 9 de abril. Foi aquele evento aqui, aquele evento que a gente trouxe banda dentro dele. Tá lembrado, não? Meu Deus. Eu não garanto, mas a gente está trabalhando para daqui para o dia 15 de dezembro acontecer outro. Vocês querem? Amém. Será que a gente consegue botar aquele número de gente aqui de novo? Se a gente fizer um evento daquele lá em 7 casas, todo mundo daqui vai para lá. Vai vir um carro aqui, pegar você e levar para lá e trazer. Tá bom? Estamos pensando, fica olhando aí, que vem aí, ó. Cala. Só a gente está dizendo. Um abenço aí para vocês, gigante. Fica olhando. Vamos orar? Amém. Quero agradecer. Toda vez que esse nome da senhora. Como é o nome da senhora? Não, aliás, eu sei, porque eu sou zaroito. Mas eu estou olhando para tu, estou olhando para ela. Vamos, Dona Carla, né? Ana Carla. Obrigado por ter vindo, Ana Carla. Eliédia. Vanessa. A Vanessa tem lá no meu celular. Vanessa 2. Irmão Emerson está cada dia mais magro, graças a Deus. Sua mamãe Vera. Irmão Luiz, irmão Adão, Manuela, irmão Maria. Esqueci o nome desse bebê também. João Miguel, Aparecida. A Daiane. A minha esposa eu agradeço depois, quando a gente chega em casa. A Laís. Todo mundo aqui amanhã, tá? A irmã Adriana e a irmã Arlinda. Eu gosto tanto de ver a senhora aqui, irmã Arlinda. Pensa. Cadê a Tata? Quando a senhora, antes da senhora ir para casa, venha falar comigo, mano. Depois que a senhora corre de mim. Oxi. Vamos orar? Meu Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Muito obrigado porque o Senhor me permite ver o rosto de cada irmão que está aqui, Senhor. Todos esses que eu citei o nome, o Senhor sabe o quanto eu os amo. O Senhor sabe o quanto a gente olha por eles. O Senhor sabe o quanto nós somos apaixonados por esse povo, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ter colocado eles no nosso coração e nós no coração deles. Muito obrigado por cada mulher, por cada homem, por cada criança, por cada pessoa. Abençoa, Senhor, aqueles que faltaram. Que amanhã eles possam estar aqui, Senhor, para agradecer, louvar o Teu nome e prestarmos um culto a Ti,
agradecendo por mais uma semana, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos esses privilégios que o Senhor nos deu. Nos ensina a esperar em Ti, Pai, pois é a melhor coisa que existe. Abençoa, Senhor, o trabalho que vai começar em 7 casas. Abençoa cada vez mais esse trabalho aqui em Rosa Luxemburgo, Senhor. Faz a Tua obra prosperar, crescer, desenvolver, não para a minha glória. Quem sou eu? Pequeno, cheio de falha. Mas o Senhor é grande e todo-poderoso. Muito obrigado pela minha esposa, que é um presente na minha vida. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado por esses irmãos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã é 17 horas, amém? Faça assim, rapaz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação do Espírito Santo seja com essa igreja. A igreja diz...